Para nossa receita, nós vamos precisar de uma cebola branca pequena, um ovo, sal, açúcar e alecrim, 3/4 de xícara de azeite de oliva, 8 gramas de fermento granulado para pão, fermento para pão, e 3/4 de xícara de água morna e farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo. Junte a água morna no fermento granulado e reserve. Deixe descansar por uma média de 10 a 15 minutos, mais ou menos. Isso vai variar de acordo com a temperatura que esteja no lugar onde você está. Quanto mais quente, menos tempo fica, certo? Agora, no liquidificador, você vai colocar a cebola branca, o ovo. Lembra de tirar aquela membranazinha branquinha que tem no ovo para não ficar aquele cheiro ruim no pão, tá, gente? A colher de sobremesa de sal, a colher de sopa de açúcar e o alecrim a gosto, o azeite de oliva, e bata tudo isso bem batido. Tem que ficar bem batido, bem batidinho mesmo, tá? Bate tudo agora. Numa vasilha, nós vamos despejar o conteúdo do liquidificador. Vamos pegar agora o nosso fermento, que ficou lá reservado. Eu deixei 15 minutos, tá? Olha como é que ele fica. Ele fermenta. E vamos juntar com aquele conteúdo que nós colocamos aqui do liquidificador. Misturamos bem. Tem que ficar uma mistura bem homogênea. E vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Lembrando que você não vai pegar os 500 gramas e jogar todo de uma vez dentro do recipiente, tá? Porque a farinha de trigo que você precisa usar mais do que 500 gramas, há outras que menos do que 500 gramas. E lembrando também de reservar um pouco dessa farinha, se você não tiver mais em casa, obviamente, porque depois nós vamos precisar para sovar a massa, tá? Então lembra de reservar. Então você vai colocando a farinha de trigo e vai misturando com a colher de pau. Vai misturando bem e vai chegar um momento que fazer essa mistura com a colher de pau vai ser um pouco custoso, tá? Então, esse é o momento em que você vai começar a trabalhar a massa com a mão. Eu vou mostrar daqui a pouco como é esse ponto, quando você tem que começar a trabalhar a massa com a mão, tá bom? Então, vai misturando, adicionando a farinha de trigo aos poucos. E por que também aos poucos? Porque tem que chegar, principalmente por essa questão dependendo da farinha de trigo, nem sempre dá menos ou mais, não importa. Mas é porque se for muita farinha de trigo, o pão fica pesado. Se for pouca farinha de trigo, não dá o ponto necessário para se fazer o pão e o pão vai ficar um pão achatado. Então não é isso que a gente quer, não é? Então por isso é que tem que ir colocando aos poucos a farinha de trigo até chegar ao ponto. Vamos botando a farinha, mexendo. Tá chegando o ponto de utilizar a mão. Já tô tendo trabalho para mexer essa massa de pão. Tá vendo? Cheguei no ponto, tira o que fica grudado na colher de pau. Lembrando que suas mãos devem estar bem limpas, tá? Então, quando chegar nesse ponto,
que a massa tiver assim meio esticlenta, ainda grudando na mão, é que você vai começar a trabalhar com a mão. Você vai juntar ainda farinha de trigo, porque ainda não chegou no ponto que nós precisamos. Ainda tá grudando na mão, tá vendo? Mas aí já é bom trabalhar com a mão, porque com a colher de pau vai ficar custoso e a farinha de trigo não vai misturar o suficiente. Então nós vamos adicionando a farinha de trigo. E trabalhando. Nós vamos trabalhar até que essa farinha desgrude da nossa mão. Tá vendo? Ela tá grudando, então ainda não tá no ponto. Quando chegar ao ponto de ela desgrudar da mão, é o ponto que nós precisamos para ficar um pão macio e saboroso. Agora, depois de eu trabalhar a massa, chegou o ponto que eu preciso. Tá vendo? Ela não tá mais grudando na mão. Tá uma massa homogênea, não gruda mais na mão. Então eu vou agora cobrir com um pano úmido e reservar durante 40 minutos a 1 hora. Depende do ambiente, depende da temperatura que esteja no lugar onde você está. Cubra e reserve. Depois de 50 minutos, nós vamos trabalhar a massa, tá? O tempo varia de acordo com a temperatura do lugar, lembrem-se disso. Quando a massa dobrar de tamanho, depois dos 40 minutos, já é o suficiente. Agora é o momento em que nós iremos sovar essa massa, trabalhar a massa até que essa massa fique bem lisinha. Esse é o ponto que nós estamos procurando, a massa bem lisinha, para ficar um pão bonito, leve e saboroso, tá? Então vamos lá, sovando. Lembra daqueles 100, 150 gramas que eu falei que devia reservar da farinha para usar nesse momento aqui, porque para sovar a massa, principalmente se você for passar para a bancada, como eu vou passar agora, é necessário que tenha essa farinha de trigo para não grudar, tá? Então continua trabalhando bastante até a massa ficar lisinha. Então vamos lá. Eu acho que é um trabalho relaxante. Sovar a massa de pão. A gente joga ali, vai amassando, o estresse vai passando. E eu realmente gosto muito. Continua trabalhando. Se acabar a farinha da bancada, você põe mais, que é para facilitar o trabalho, tá? Então vamos trabalhando. Agora você vai pegar uma forma, untar e polvilhar, tá bom? Eu untei, a minha de teflon não era necessário, mas eu gosto daquele aspecto que fica no fundinho do pão, quando a gente unta a forma. É por isso que eu unto, tá bom? Mas se a sua forma não for de teflon, é importante que você unte para o pão não grudar na forma, tá? Então continua trabalhando a massa. E quando ela estiver lisinha, nós vamos repartir essa massa para fazer o modelo dos nossos pãezinhos, tá bom?
Pronto, agora eu vou dividir a massa em 4 partes iguais, pelo menos parecidas, né? Você divide a massa em 4 partes e vai trabalhar individualmente cada parte. Nós vamos fazer uma tirinha e cada tira vai render 3 pães, tá? 3 bolinhas. Então, como vocês podem ver, essa receita rende 12 pães. Então, se você quiser fazer mais, você dobra a receita. Se quiser fazer menos, você divide a receita. Mas eu duvido muito que você queira fazer menos, porque fica tão gostoso que 12 pães é pouco. Então, agora a gente divide em 3 partes. E vamos fazer a bolinha. Nós vamos esticando, tá vendo? E colocando as bordas pra dentro, tá? Pra fazer a bolinha. Repita a operação com todos os pedacinhos e vai distribuindo na assadeira untada. Faça um cortezinho em cima e agora nós vamos reservar novamente. Reserve durante 50 minutos mais ou menos para depois assar, tá? Asse em forno pré-aquecido em 200 graus por mais ou menos 15 minutos. Como eu gosto do pão mais torradinho, eu deixei um pouquinho mais, tá? Mas aí você vai vendo o ponto. Ele ficando douradinho, ele já tá bom. E bom apetite!